Professor, dando continuidade aos trabalhos, hoje eu vou falar do Sistema Nacional do Meio Ambiente e a Política Ambiental. O Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, é um conjunto de órgãos e instituições vinculado ao Poder Executivo. Nos níveis federal, estadual e municipal, são encarregados da proteção e melhoria da qualidade ambiental, conforme definido em lei, cuja sua estruturação é feita com base na lei do PNMA. Outras instituições nacionais têm importância e atribuições relativas à proteção do meio ambiente. Por políticas ambiental, devemos entender todos os movimentos articulados pelo poder público com vistas a estabelecer um mecanismo capaz de promover a utilização dos recursos ambientais de forma mais eficiente possível, considerando como elementos primordiais a capacidade de suporte do meio ambiente, a conservação dos recursos naturais, renováveis e não renováveis. A política ambiental é a ação eminentemente executiva, mas embora não seja ela limitada por diversos meios e modos, cada um dos diferentes poderes da República acaba exercendo um papel importante. O papel de cada poder da República, começando pelo Executivo, compete à tarefa das definições dos usos possíveis de recursos ambientais, bem como a forma pela qual eles serão utilizados, estabelecendo políticas setoriais. O Legislativo compete à elaboração de leis e a fixação dos orçamentos para que o Poder Executivo possa investir. O Ministério Público tem a sua função eminentemente ativa, ou seja, só age se houver alguma violação da legalidade. Nesse caso, acionaria judicialmente o responsável ou os responsáveis. O sistema constitucional brasileiro atribui ao Congresso Nacional competências fundamentais para a proteção do meio ambiente, estabelecido no artigo 48 da Constituição Federal de 88. Então, professor, é importante falar isso. É o Congresso que tem essa legitimidade. As atribuições, ainda falando do Ministério Público, as atribuições do Ministério Público em matéria de proteção ao meio ambiente já é de longo tempo. Esta proteção aos animais, outorgada pela nobre missão da OMP, pelo decreto 4.645 de 1934 e a lei 6.938 de 81, dessa sua primeira versão já determinada, compete ao Ministério Público promover a responsabilização daqueles que fossem responsáveis por danos ao meio ambiente. O Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, como tem a sua origem e recomendam a criação no SEMA pelo decreto 73.030, esse já revogado, e a lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, institui através do seu artigo 6º o órgão SISNAMA. Tem como seus objetivos estabelecidos pelos artigos 2º da Lei 6.938. Bom, a PNMA, como a lei complementar, com base, não há hierarquia entre a lei complementar e a lei ordinária, haja vista que elas possuem atribuições normativas diferentes e deriva diretamente da Constituição. E aí a gente tem aqui um quadro que fala sobre a Lei 6.938, de 81, a Lei 7.804, de 89, e a Lei Complementar 140, de 2011. Os órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, é integrado por um órgão superior, por um órgão consultivo e deliberativo, por um órgão central, um órgão executor, diversos órgãos setoriais, órgãos sessionais e órgãos locais,
Esses órgãos são os responsáveis pela fiscalização das atividades relacionadas degradadoras do meio ambiente. Esses órgãos que fiscalizam a degradação do meio ambiente. E são eles que aplicam multas, são eles que aplicam, que propõem ações judiciais para responsabilizar aqueles que porventura degradaram ou degradam o meio ambiente. A cooperação administrativa, com vistas ao aprimoramento de um sistema com evidentes dificuldades na articulação, foi editada pela Lei Complementar 140, de 2011, a qual buscou disciplinar a articulação entre os órgãos do sistema, do SISNAMA, mediante a criação de instrumento de cooperação. A sua delegabilidade de atribuições perante a lei complementar claramente estabeleceu a delegabilidade das atribuições de cada ente federativo no que concerne ao poder de polícia ambiental. Foram estabelecidos apenas 2 requisitos para a delegação. Primeiro, existência do órgão ambiental capacitado a executar as ações administrativas a serem delegadas. E segundo, disponha de conselho de meio ambiente. E aí, mais uma vez, tem aqui um quadro falando dessas atribuições. A Lei 140 de 2001 fala da União, dos Estados e dos municípios. O que é muito relevante, né, para nossos estudos. O Conselho de Governo, que é um órgão integrante à Presidência da República, é um órgão que está ligado diretamente ao Presidente da República, conforme determinação que se continha na Lei 8.028 de 1990, a sua reorganização da estrutura administrativa da Presidência da República ocorrida em razão das disposições contidas na Lei 8.490 de 92. Manteve o Conselho de Governo para as questões relacionadas ao meio ambiente. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que é um órgão extremamente importante, e ele está previsto no artigo 6º, no inciso 2º da Lei 6.938, de 81, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes políticas governamentais para o meio ambiente. Bom, e aí, avançando, nós podemos falar aqui sobre o Ministério do Meio Ambiente, o MMA, que tem como sua premissa, né, a primeira estrutura administrativa foi criada no Brasil, republicano, para a proteção que posteriormente, professor, seria o meio ambiente. Foi o Serviço Florestal do Brasil, criado pelo Decreto 4.421 de 1921. Esse decreto, de certa forma, foi até um marco para a proteção relacionadas ao meio ambiente no Brasil. Tem aqui um organograma falando sobre como é que funcionava e funciona esse órgão. E aí, indo já para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, o IBAMA, conhecido como IBAMA, foi criado pela Lei 7.735, de 22 de fevereiro de 1988, resultante da aprovação de medida provisória número 34, de 1989, a partir da extinção dos antigos órgãos encarregados dos problemas ambientais brasileiros. O que funciona até hoje é o IBAMA, que todos nós conhecemos. A criação do IBAMA teve o mérito de congregar em um único organismo diversas entidades que não conseguiriam jamais atuar em conjunto. Isso foi um mérito importante, foi uma evolução e ajudou bastante no combate ao desmatamento, por exemplo, à degradação do meio ambiente. A atribuição do IBAMA está aqui no organograma geral do IBAMA, importantíssimo também.
O Instituto Chico Mendes, que todos nós conhecemos também, teve sua criação pela Lei 11.516, foi de suma importância. E importante também é citar o poder de polícia desses órgãos, uma vez que a sua aplicabilidade no dia a dia, é importante que aqueles agentes que trabalham para o Estado com o intuito de preservar o meio ambiente, eles precisam ter esse poder de polícia. A fiscalização ambiental é algo extremamente importante, tem a sua particularidade, o combate à destruição do meio ambiente. E já indo para o final do vídeo, professor, já até extrapolei o tempo, mas só para não deixar sem citar, a fiscalização e a produção de provas, né? Algo fundamental para combater de fato a grilagem, por exemplo, o desmatamento nas grandes florestas do Brasil, algo extremamente importante. Ok? Eu finalizo aqui falando sobre a Guarda Ambiental Nacional e o Corpo de Guardas, que foi feito pelo Decreto 6.515 e que também, de 2008, institui o âmbito do Ministério do Meio Ambiente, de Justiça, o Programa de Segurança Ambiental, denominados Guarda Ambiental Nacional e Corpo de Guardas dos Parques. Tais programas têm por objetivo desenvolver ações de cooperação federativa na área ambiental. Professor, é isso. Agradeço. Forte abraço. Tudo de bom.